Antes de começarmos nossa oração, vamos primeiro abrir nossos corações à Palavra de Deus e deixar que Sua presença nos alcance. Dentro de nós, há uma batalha invisível que muitas vezes sentimos, mas que poucos conseguem perceber. Uma parte de nós deseja o que é santo, puro e agradável ao Senhor, enquanto outra parte é constantemente puxada para o caminho fácil, egoísta e cheio de tentações. Isso não é sinal de fraqueza ou falta de fé. É parte natural da vida cristã. Mesmo amando profundamente Jesus, servindo com dedicação e realizando boas obras, a nossa carne, aquela natureza antiga com suas paixões, orgulho, desejos e impaciência, não desaparece da noite para o dia. Ela continua tentando nos dominar, levando-nos a decisões impensadas ou reações que não agradam a Deus. O crescimento espiritual não se trata apenas de mudar hábitos externos, mas de permitir que o Espírito Santo governe o interior do nosso coração. Quando aprendemos a andar em comunhão com o Espírito, começamos a perceber nossas tendências e a escolher a obediência à vontade de Deus, mesmo quando o mundo ou nossa carne nos pressionam a agir de outra forma. Lembre-se, a vitória sobre a carne não vem da força humana, mas da dependência de Deus. É na rendição diária, ao entregar nossas vontades ao Espírito Santo, que encontramos direção, força e paz para enfrentar as tentações e cultivar um coração transformado. Se você sentiu seu coração tocado por essas palavras, escreva Amém nos comentários e declare que deseja caminhar em obediência ao Senhor hoje. E batalha entre a carne e o Espírito é real e acontece em todos nós. A carne deseja o que é imediato, fácil e prazeroso, mas muitas vezes contrário à vontade de Deus. O Espírito Santo, por outro lado, nos chama para a santidade, para escolhas que honram o Senhor e para atitudes que refletem Cristo. Entender essa dinâmica nos ajuda a não nos envergonhar de nossas falhas, mas a buscar cada vez mais a direção de Deus. Paulo nos lembra em Gálatas 5:16-18 que ande no Espírito e não satisfará os desejos da carne. Essa instrução não é apenas sobre regras, é um convite para depender da força de Deus diariamente. Quando deixamos o Espírito guiar nossas decisões, nossas palavras, ações e pensamentos começam a refletir a luz de Cristo, mesmo nos desafios, nas tentações ou nas frustrações do dia a dia. Andar no Espírito não significa ausência de lutas, mas significa que mesmo diante das provações, podemos responder com paciência, amor, perdão e autocontrole. Cada vez que escolhemos obedecer a Deus, em vez de ceder aos desejos da carne, nosso caráter é moldado e nosso coração se aproxima mais do Senhor. Não se esqueça, a rendição diária é um ato de fé. Quando admitimos, Senhor, sozinho não consigo, preciso do Teu Espírito, estamos abrindo espaço para que Deus nos fortaleça, guie e transforme de dentro para fora. Se você deseja sentir essa transformação em sua vida, escreva Glória a Deus nos comentários e declare que está pronto para ser guiado pelo Espírito Santo. Uma vida guiada pelo Espírito Santo nos permite perceber rapidamente quando nossos pensamentos, palavras ou ações estão sendo influenciados pela carne. A impaciência, o orgulho, a inveja, o desejo de controlar ou a raiva são sinais claros de que precisamos voltar nossa atenção para Deus. Por outro lado, sentimentos de compaixão, humildade, perdão e paciência indicam que o Espírito está agindo em nós. A graça de Deus não apenas nos perdoa quando falhamos, mas nos capacita a permanecer firmes e a crescer em santidade. É nessa dependência do Espírito que aprendemos que nossas fraquezas são oportunidades para que o poder de Deus se manifeste. Paulo nos lembra em 2 Coríntios 12:9, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Cada pequeno ato de entrega ao Espírito, cada oração silenciosa pedindo direção, cada decisão de escolher obediência em vez de ceder à carne, fortalece nossa sensibilidade espiritual. Com o tempo, conseguimos discernir a voz do Espírito mesmo em meio ao caos, às pressões e às tentações do mundo. A caminhada espiritual também exige disciplina. Não basta desejar andar no Espírito, precisamos nos nutrir com a palavra de Deus, oração e meditação. É através dessas práticas que nossos pensamentos são renovados, nosso coração é purificado e nossas atitudes começam a refletir o caráter de Cristo. Se você deseja fortalecer essa conexão com o Espírito Santo, escreva "Jesus, guia meu coração" nos comentários e declare seu compromisso de viver guiado por Deus. Quando caminhamos no Espírito, aprendemos também a reconhecer as tentações antes que se tornem ações. Deus nos dá discernimento para perceber os pensamentos e desejos que nos afastam da santidade e da comunhão com Ele. Cada momento de consciência espiritual é uma oportunidade de escolha, ceder à carne ou obedecer ao Espírito. Andar no Espírito não é apenas sobre evitar o pecado, é também sobre cultivar atitudes que agradam a Deus. Amor, paciência, gentileza, domínio próprio e humildade tornam-se naturais quando permitimos que o Espírito Santo nos guie. Pequenos gestos, palavras e decisões diárias podem se transformar em um testemunho poderoso quando feitos com um coração rendido a Deus. A Bíblia nos ensina que a luta contra a carne é contínua, mas não somos abandonados nessa batalha. Deus nos fortalece, corrige e nos orienta em cada passo. Filipenses 2:13 lembra: porque Deus é quem opera em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Isso significa que mesmo quando nos sentimos fracos ou incapazes, Ele está trabalhando dentro de nós para produzir o que é bom. A rendição diária exige humildade. Admitir nossas limitações e depender de Deus é o primeiro passo para experimentar crescimento espiritual real. Quando deixamos de confiar apenas em nossa força e começamos a pedir orientação ao Espírito Santo, abrimos espaço para milagres internos, vitória sobre velhos hábitos, renovação da mente e transformação do coração. Se você deseja essa renovação espiritual, escreva "Senhor, transforme meu coração" nos comentários e declare que quer viver guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo também nos ensina a viver com paciência e perdão. Ele nos ajuda a lidar com aqueles que nos ferem, a perdoar quando a carne quer guardar rancor e a agir com amor, mesmo quando ninguém está olhando. Servir aos outros com um coração puro se torna uma expressão natural de nossa fé. Jesus nos deu o exemplo perfeito. Ele veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus 20:28. Muitas vezes somos tentados a buscar reconhecimento humano ou elogios, mas andar no Espírito nos ensina a viver para agradar somente a Deus. Nossa recompensa não está nas pessoas, mas em Cristo. Quando focamos em agradar ao Senhor, nossas atitudes e decisões se tornam atos de adoração e nossa vida passa a refletir sua luz em todos os lugares. A oração constante é essencial para manter essa sensibilidade espiritual. Orar antes de reagir, ouvir antes de falar, pedir direção antes de agir. Tudo isso fortalece nosso discernimento. A cada decisão guiada pelo Espírito, fortalecemos nossa fé e nos aproximamos mais de Cristo. A rendição diária nos ajuda a reconhecer quando a carne tenta nos desviar e nos dá coragem para escolher o caminho da obediência e da santidade. Se você deseja que sua vida reflita o amor de Deus em todas as suas ações, escreva "Eu escolho seguir a Cristo" nos comentários e declare que quer viver guiado pelo Espírito Santo todos os dias.
A caminhada no Espírito também nos ensina a lidar com nossas fraquezas e limitações. Quando percebemos que não conseguimos vencer certas tentações por nossa própria força, aprendemos a depender totalmente de Deus. É nesse momento que sua graça se manifesta de forma poderosa, sustentando-nos e fortalecendo-nos em cada batalha interna. Cada desafio, cada queda e cada dificuldade são oportunidades para que Deus nos molde. Como Paulo ensinou em 2 Coríntios 12:9, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nossos momentos de fraqueza são, na verdade, o terreno fértil onde o poder de Deus se revela. Quando nos rendemos, Ele age em nós, renovando nossos desejos, purificando nosso coração e guiando cada passo que damos. Viver no Espírito também significa alimentar a alma com a palavra de Deus. Nossa mente deve ser preenchida com a verdade. Nossos pensamentos devem ser moldados pela Escritura e nossas decisões devem ser guiadas pelo discernimento que vem do céu. É assim que aprendemos a ouvir a voz de Deus em meio às distrações, pressões e tentações do dia a dia. Se você quer experimentar a força e a direção do Espírito Santo em sua vida, escreva "Espírito Santo, guia-me" nos comentários e declare que deseja ser conduzido por Deus em cada decisão. Andar no Espírito significa também estar atento às pequenas decisões diárias. Cada palavra que dizemos, cada ação que tomamos e cada escolha feita em silêncio pode refletir Cristo ou ceder à carne. A disciplina espiritual se constrói com pequenos passos. Reagir com paciência, falar com gentileza, perdoar quando é difícil e servir sem esperar reconhecimento. A palavra de Deus nos ensina que não estamos sozinhos nessa jornada. Mesmo quando sentimos falhar, frustrar ou tropeçar, o Senhor está trabalhando em nosso coração, moldando nossos desejos e nos fortalecendo para resistir à tentação. Filipenses 2:13 nos lembra, porque Deus é quem opera em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Isso nos dá confiança. Não precisamos depender apenas de nossa força, pois o Espírito Santo nos guia. A rendição diária ao Espírito também transforma nosso caráter. Ao invés de reagir com raiva ou impaciência, aprendemos a responder com amor. Ao invés de nos concentrarmos no que nos falta, aprendemos a enxergar as bênçãos ao nosso redor. Ao invés de viver buscando aprovação humana, nosso coração busca agradar somente a Deus, e nossa vida se torna uma oração viva. Se você quer que sua vida seja um reflexo do amor e da direção do Espírito Santo, escreva "Quero viver para Deus" nos comentários e declare sua entrega diária a Ele. Caminhar no Espírito nos ensina a reconhecer quando nossos desejos e emoções estão nos afastando de Deus. A carne constantemente nos puxa para orgulho, ansiedade, impaciência ou autopreservação, enquanto o Espírito nos chama para humildade, confiança e fé. Cada vez que escolhemos obedecer ao Espírito em vez de ceder à carne, fortalecemos nossa sensibilidade espiritual e cultivamos um coração mais parecido com o de Cristo. A oração constante é fundamental nesse processo. Orar antes de agir, buscar orientação antes de falar, pedir direção antes de decidir, essas pequenas práticas nos mantêm conectados ao Espírito Santo. Quando nossa vida é guiada por oração, discernimento e rendição, cada desafio se torna uma oportunidade para crescer, cada erro se torna um aprendizado e cada vitória se transforma em louvor a Deus. Além disso, alimentar a mente com a palavra de Deus nos dá clareza para tomar decisões corretas. A Escritura é nossa proteção contra enganos, tentação e pensamentos prejudiciais. Salmos 119, 9 e 11 nos ensina a guardar a palavra no coração, para que não pequemos. Assim, mesmo diante de tentações, conseguimos ouvir a verdade de Deus mais alto do que qualquer impulso da carne.
Se você deseja desenvolver um coração sensível ao Espírito e forte na fé, escreva: Senhor, fortalece minha fé nos comentários e declare que quer viver guiado pelo Espírito Santo em cada passo da sua vida. Viver no Espírito também nos lembra da nossa identidade em Cristo. Mesmo quando sentimos fraqueza, falhas ou derrota, não somos condenados nem rejeitados. Romanos 8, 1, 2 nos assegura: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Nossa posição diante de Deus é segura. E essa certeza nos dá coragem para continuar lutando contra a carne e crescer em santidade. E batalha interna não é sinal de derrota, mas de que estamos vivos espiritualmente. Cada escolha de rendição ao Espírito, cada ato de oração, cada momento de arrependimento, fortalece nosso caráter e aproxima nosso coração de Deus. A sensibilidade ao Espírito aumenta quando nos rendemos diariamente, buscando sua direção em todas as áreas da vida: pensamentos, palavras, decisões e atitudes. Lembre-se, Deus nos chama para dependência e obediência, não perfeição. Cada passo que damos em direção à santidade, mesmo que pequeno, é reconhecido pelo Senhor. Ele transforma nossas fraquezas em força, nossas falhas em aprendizado e nossas rendições em vitória. A vida no Espírito não é apenas um esforço, é uma parceria com Deus que opera em nós para cumprir sua vontade. Se você deseja afirmar sua confiança em Deus e caminhar na plenitude do Espírito, escreva: Eu confio em Ti, Senhor, nos comentários e declare que quer viver guiado por Cristo em todos os momentos. Agora é hora de entregar tudo nas mãos de Deus. Reconhecer nossas limitações e fraquezas nos permite depender inteiramente do Espírito Santo. Cada batalha interna, cada luta contra a carne, cada momento de tentação é uma oportunidade de confiar mais no Senhor e permitir que Ele molde nosso caráter. A rendição diária é o segredo para uma vida cheia do Espírito. Orar constantemente, buscar direção antes de agir e permanecer sensível à voz de Deus nos fortalece e transforma. Quando permitimos que o Espírito guie nossos pensamentos, palavras e ações, nossa vida se torna uma oração viva, refletindo o amor, a misericórdia e a santidade de Cristo em cada detalhe. Jesus nos mostrou o caminho: servir, perdoar, amar, obedecer e andar na verdade, mesmo quando é difícil. Seguir esse exemplo exige coragem, fé e entrega total. Mas Deus não nos deixa sozinhos. Ele nos dá graça, força e direção para cada passo. Ao confiarmos plenamente nele, nossas fraquezas se tornam oportunidades para experimentar seu poder e sua presença de forma real e transformadora. Que o Senhor renove sua mente, purifique seu coração e fortaleça sua fé todos os dias. Que você possa andar sensível ao Espírito Santo, confiando na graça e no amor de Deus em cada decisão. Se esta oração tocou seu coração, escreva: Jesus, renova minha vida, nos comentários e declare sua fé e entrega ao Senhor hoje. Se esta oração tocou seu coração, inscreva-se no canal para mais orações poderosas e compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Que Deus abençoe sua vida.